Boa tarde, pessoal. Então, como estão vocês? Estão todos bem? Hoje nós iremos abordar um assunto novo, um assunto do primeiro ano de biologia. Então, quero que vocês estejam ligados aí para a gente fazer uma boa aula, para que vocês possam aprender bastante nessa aula. Vamos lá. Pessoal, vamos falar aí sobre a química da vida. É um tema muito bom, da gente se estudar. Então, fique atento aí, vamos aprender agora. Vamos lá. Pessoal, vamos entrar no universo celular e saber um pouco mais a respeito das substâncias inorgânicas e das substâncias orgânicas que formam as células. Pessoal, essas substâncias, esses compostos, eles estão divididos aí em dois grupos, que são grupos orgânicos e o inorgânico. Nos orgânicos, nós temos aí lipídios, proteínas, vitaminas, carboidratos, ácidos nucleicos, e nos inorgânicos nós temos a água e os sais minerais. Pessoal, nos orgânicos, o que eles têm aí de similaridades? Eles têm o carbono, todos aí têm o carbono nos orgânicos. Quer dizer que todos os compostos que têm carbono vai ser orgânico? Não, não todos, viu? Então, hoje nós iremos abordar as substâncias aí inorgânicas, que são a água e os sais minerais. Nessa aula, irei abordar sobre a água, então, e suas propriedades. E também, na outra aula, irei falar sobre os sais minerais, dar continuidade ao assunto. Pessoal, olha, a composição química das células aí é formada aí por 75 a 85% de água, ou seja, a maior parte de nosso corpo é formada aí por água, a grande parte aí é formada por água. E aí nós temos também proteínas, que é de 10 a 15%, lipídios, que é 2 a 3%, e 1% carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias, viu? Com isso, pessoal, nós temos aí os principais átomos que compõem aí esses compostos, que compõem aí as nossas células, que são os carbonos, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre, que vocês estão observando aí. Pessoal, eles também são conhecidos aí como chomps. Chomps, que são esses compostos, esses átomos aí que estão inseridos aí nos compostos, que nós vamos falar mais na frente. Vamos lá. Agora, pessoal, agora nós vamos analisar, nós vamos ver esses compostos inorgânicos, que é a água. Qual é a importância da água aí para nossas células, para a vida? Então, vamos lá. Pessoal, como eu já falei, a água aí, ela tá nosso corpo compõe composto por maior parte de água. Então, nós podemos ver que nossos órgãos têm uma variação de diferentes quantidades de água. Então, cada órgão tem diferente quantidade de água. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui na imagem, nosso cérebro aí 75% de água, coração 75%, os ossos aqui 22%. Então, há uma diferença de armazenamento de água, porém, nosso corpo aí está formado aí por 75 a 80% aí, a 85% de água. Vamos lá. E, pessoal, mais de 70% dos organismos é composto por água. Então, pessoal, deixa eu só para relembrar aqui. Quando a gente é jovem, a gente tem uma grande quantidade de água. Porém, quando a gente envelhece, essa água tende a diminuir no corpo humano. Então, quanto mais jovens, mais água nós temos. Quanto mais idosos, mais água nós já perdemos. Estão entendendo até aí? Espero que vocês estejam compreendendo aí essas informações.
Vamos lá. E aí, pessoal, vamos adentrar mais no assunto aqui para vocês ficarem mais ligados. A gente está vendo aí que a molécula de água é uma molécula polar. O que significa? Pessoal, na molécula de água nós vamos ter aí átomos de oxigênio, um átomo aqui de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Mas o que significa ela ser polar? Significa, pessoal, que elas estão carregadas aí positivamente, esses polos aqui, como vocês podem ver, eles têm cargas positivas e cargas negativas. Isso define que ela é uma molécula polar. Então, nós temos aqui polos, 2 polos, se vocês for observar, como vocês estão observando aí. E aí, pessoal, como vocês observam, essa molécula de água, ela não é uma molécula linear. Por quê? Porque ela forma aí ângulos, como vocês estão vendo, esse ângulo aí de 104,5 graus. Então, posso dizer aí que ela não é uma molécula linear. Isso porque ela realiza movimento de repulsão e aproximação de compostos e também por fazer também ligações. Então, ela tem esse formato aí, essa angulação. E aí, pessoal, essa molécula de água, ela faz aí até 4 ligações covalentes, como vocês estão observando aqui no hidrogênio. Então, essa molécula aí, uma característica da molécula de água é que ela faz aí 4 ligações, até 4 ligações. Entenderam, pessoal? Até aqui, vamos dar continuidade aqui, vamos seguir. A propriedade da água, pessoal, as propriedades dela, elas aí é um solvente universal. Pessoal, o que faz dela ser um solvente universal? Um solvente universal, pessoal, é porque ela consegue dissolver vários compostos que estão inseridos aí na natureza, principalmente no nosso corpo. A polaridade permite essa adesão, esses compostos com cargas são responsáveis aí por, já que ela é carregada de cargas negativas e positivas, elas conseguem dissolver muitos compostos e muitas substâncias. Então, essas substâncias que estão aí, que águas que se dá bem com água, são chamadas de substâncias hidrofílicas. Ou seja, pessoal, hidrofílicas, o que quer dizer? Hidrofílicas. Se quer dizer hidrofilia, quer dizer que elas se dão bem com a água, ou seja, tem umas reações que conseguem dissolver substâncias, então elas se dão muito bem com a água. Hidrofilia significa isso, pessoal, que ela consegue aí se dissolver na água. Estão entendendo até aqui? Mas, porém, pessoal, nós temos aí substâncias que não conseguem se dissolver em água, não se dão muito bem com a água, que são as substâncias apolares. Essas substâncias, elas não interagem muito bem com a água, que são chamadas aí de substâncias hidrofóbicas. Fobia significa medo, então substâncias aí que têm medo de água não se dão muito bem. E aqui, como vocês podem ver, ó, um bom exemplo de substâncias polares ou hidrofílicas que se dissolvem em água. Um sal, por exemplo, você consegue diluir ele e facilmente ele consegue interagir com a água. Então, e outros, como vocês estão vendo no exemplo corante aqui, aí, facilmente ele se dissolveu na água. E um bom exemplo de apolares são substâncias, são água e óleo, por exemplo. Eles não se misturam, não se dão muito bem aí com a água. E aí nós vamos ver agora alguma propriedade da água. Pessoal, a tensão superficial. Essa tensão superficial, pessoal, é muito bacana. Porque, olha, como eu falei lá antes, agora há pouco, as substâncias a água, ela tem pontes de hidrogênios, ou seja, ligação de hidrogênios, que faz com que elas formem essa bolha. Então, formando aí essa tensão superficial, uma película, podemos dizer assim, mais ou menos, dizendo um nome mais próximo, né, da definição, que faz com que ela crie essa tensão superficial. Essas cargas façam com que essas ligações de pontes de hidrogênio façam essas
essas gotículas aqui de água, essas bolinhas, e faz com que muitos insetos, olha, como vocês observam, flutuem. Eles não conseguem aí, eles conseguem entrar na superfície aqui da água, como você observa, sem quebrar essas pontes, sem danificar essas pontes, essas ligações aí de hidrogênio. Como também temos alguns, olha, lagartos aqui que vocês podem observar, eles também conseguem, olha, rapidamente passar pela água aí, sem que haja quebra dessas pontes de hidrogênio. Então, como vocês podem observar aí, essa tensão superficial aí é muito bacana se vocês observarem. Vamos lá. E aí nós temos também a densidade. O que é a densidade, professor? É a massa dividida pelo volume. Então, pessoal, a água, ela tem densidade. Vamos entender. A água, quando ela está em estado líquido, ela se torna aí mais densa que no estado sólido. Então, como vocês observam na imagem, nós vamos ter aqui um iceberg, ele flutuando aqui. Por quê? Porque ele é menos denso que a água em estado líquido. Então, ele tende a flutuar aí, como vocês observam. Vamos outra propriedade da água, pessoal. Pessoal, nós temos a capilaridade. Pessoal, essa capilaridade, ela surge graças a reações de adesão e coesão. Essa capilaridade faz com que a água tende a subir em vasos capilares mais finos. Por exemplo, quanto mais finos, mais a água tende a ser conduzida, a conseguir transportar-se e chegar a seu objetivo. Então, vamos lá. Se pegarmos um bom exemplo, se pegarmos essa qualidade, essa propriedade aqui da água, nós pegamos uma rosa e cortar o seu caule, botar dentro de corantes, você só pode ver que ela vai ser conduzida por esse corante, vai ser conduzido por esses vasos capilares, que logo vão dar um novo tom as pétalas dessas flores, como vocês estão observando aí. E um bom exemplo das plantas, das capilaridades, algumas enormes árvores que conseguem, né, colher a água lá do subsolo, né, através dessa qualidade aí da água, dessa propriedade da água, dos capilares, água para as folhas, né. Então, vamos continuar com outra propriedade. O calor específico, pessoal. Esse, pessoal, é outra propriedade da água. Essa propriedade aí, pessoal, é de grande importância também, viu, para as células do corpo humano. Por quê? Pessoal, eu trouxe esse exemplo aqui, como você observa. Se dar um exemplo, se vocês for na praia no verão, vocês vão perceber que a água, logo pela manhã, a água está bem fria e a areia bem quente, mais quente, né? Isso por quê? Porque a água, pessoal, ela demora a alterar a sua temperatura. E a areia não, a areia é mais rápido. Em relação à areia, ela demora a esquentar, o que alterar a sua temperatura. Então, se vocês voltarem lá ao fim da tarde, vocês vão ver que a areia já está fria e a água ainda está quente. Por quê? Porque depois que ela consegue alterar a sua temperatura, ela demora para perder essa temperatura. Então, se você observar, vai ter essa diferença aí. Então, vamos lá. Se você for ver qual a importância desse calor específico para o ser humano. Pessoal, é fundamental para as células, porque se nós haver um aumento de temperatura no nosso corpo, essas proteínas irão como eu posso dizer, elas irão morrer, ou seja, elas vão aumentar essa temperatura, matando aí essas proteínas, como vocês estão vendo aqui, ó. Se aumentar, se passar, chegar a 37,6, já é um estado febril, né? Já está em estado febril, ou seja, corre risco aí dessas proteínas aí, matar essas proteínas, então conseguir aí levar a pessoa a óbito. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido
esta aula. Nós iremos dar continuidade aos sais minerais na próxima aula. E fique com Deus. E caso de dúvida, repita novamente aí, volte novamente os slides para que vocês possam entender e tirar suas dúvidas. Até mais.